Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Dia de vídeo importante, porque é dia de jogo importante, dia de clássico, dia de Flamengo e Vasco, clássico dos milhões. Hoje tem Maraca lotado, 19 horas, jogo que promete muito e que também tem um duelo tático bem interessante aí. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje, nesse pré-jogo. Então, vem comigo, se inscreve no canal aí, deixa o like, a vinheta é muito rápida. E na volta vamos falar de Flamengo e Vasco, vamos falar de tática? Antes da gente seguir para o conteúdo, quero convidá-los a virarem membros do canal. Você vai receber muitos benefícios em troca, como um grupo de WhatsApp que a gente troca ideia lá sobre Flamengo, sobre tática. E tá muito legal o debate. E tem também a transmissão tática. Você vai receber em áudio de WhatsApp uma transmissão que eu faço com as minhas impressões do que está acontecendo taticamente na partida. Você vai pagar merreca, vai ajudar o canal a crescer. É bom para todo mundo, o canal cresce e você tem contrapartidas muito legais em troca, tá? Gostaria de lembrar vocês também que o curso Explorando o Jogo continua na promoção. Parcelas de R$ 15, muito barato, ou uma só de 149. É uma introdução em análise de desempenho. Você que pensa em trabalhar com futebol ou até só conhecer um pouquinho mais desse esporte que você ama, vale a pena demais, eu recomendo muito. O link está aqui na descrição, então não perde tempo. Vamos lá para o conteúdo. Bom, começando então pelos campinhos, né, pelas escalações, eu tô gravando esse vídeo com uma certa antecedência, tô gravando esse vídeo aqui no sábado de manhã, pessoal. Por motivos pessoais aqui, eu vou ter que gravar esse vídeo com uma certa antecedência, tá? Então, eu não tô pegando as prévias aí do GE, as escalações mais apuradas aí, mais em cima da hora, né? Então, tô trazendo aqui o que eu pude entender que o Flamengo deve escalar. O Flamengo deve ir com essa força máxima aí, com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Arrascaeta e Gerson, Cebolinha, De La Cruz e Pedro, nesse 4-3-3, que é um 4-3-3 um pouco diferente, porque o ponta direita, o De La Cruz, é um falso ponta aí, entre aspas, né? Um cara que joga muito pela meia, o Flamengo que tem aglutinado muitos jogadores em volta da zona da bola, centro de jogo denso, a gente já vem falando sobre isso nos últimos vídeos. Então, esse aparenta ser o time titular do Tite num primeiro momento, e a gente entende que o Flamengo pode ter um encaixe interessante com o Vasco. Eu vou falar sobre isso mais pra frente aí no vídeo, quando eu vou falar das vulnerabilidades defensivas aí do Vasco, tá? Então, vamos para a escalação do Vasco, e eu, como eu já falei, estou fazendo esse vídeo com uma certa antecedência, então estou aqui imaginando que o Ramon Dias vai escalar essa equipe aqui, porque ele poupou uma turma aí na derrota pro Nova Iguaçu, né? Por 2-0, então a turma que ele poupou deve ser a turma que vai jogar. Então a turma que não jogou, que não começou jogando contra o Nova Iguaçu é essa aqui. Léo Jardim, que é o goleiro já desde o ano passado, o Rojas, João Vitor, que foi trazido aí do Benfica peso de ouro, o Medel e o Lucas Piton. O Jair e o Zé Gabriel, o Paulinho Paula, né, que é um jogador que estava em ascendência aí, teve uma contusão bem grave aí de ligamento cruzado anterior, vai ficar um tempão fora. E esse 4-2-3-1 aí do Ramon Dias, com o Eric Marcos na ponta direita, o Payet como esse meia central, o David de um lado, o David do outro lado, do lado esquerdo, perdão, e o Verratti, né, que é o centroavante, o argentino do Vasco. Então vamos aqui para o nosso pré-jogo, Flamengo e Vasco. Vamos falar primeiro das virtudes ofensivas aí do time do Ramon Dias, como é que esse time eventualmente pode causar um pouco de problema para o Flamengo, o que o Flamengo tem que fazer para se proteger aí do Vasco. A gente está vendo aqui primeiro o Payet sustentando um duelo em força, né? O adversário puxa ele, ele sustenta, ele realmente sustenta muito bem esses duelos em posição física, se mantém de pé, se mantém com a posse da bola, e aí ele progride, faz o passe aqui para o Piton, que também é peça importantíssima. A gente vai falar mais sobre o Piton já já, ele achando esse cruzamento aqui e o Vasco chegando nas redes. A bola parada do Vasco também, né? Os cruzamentos, os escanteios são muito importantes. O Vasco tem jogadores altos, especialmente o Verratti, que é um exímio cabeceador. Então, a bola parada do Vasco também é forte. A gente vê os jogadores frequentemente botando a cabeça na bola. Vamos olhar um pouquinho mais agora aqui para o Payet, né? A gente viu o Payet batendo no escanteio lá, né? Ele bate muito bem na bola, isso ajuda para que a jogada de bola parada seja perigosa do Vasco. A gente vai ver esse gol aqui que ele fez contra o Bangu. Como é que ele consegue essa segunda bola, né? Se impõe fisicamente também. Faz esse ameaço aqui do chute com a esquerda. Bota o zagueiro no chão e finaliza depois no meio das pernas do outro zagueiro, com a bola batendo na trave. É jogador de uma prateleira muito alta, né? Jogou em Premier League lá no West Ham, jogou no Olympique de Marseille, jogador de seleção francesa. É um baita jogador. Voltou esse ano fininho, fez um trabalho físico aí, tá 8 quilos mais magro.
Então, é um jogador para o Flamengo ter atenção redobrada, marcação sempre dobrada. É jogo para os zagueiros terem muito trabalho. Pulgar, né? Ele vai trabalhar muito naquela área ali onde o Pulgar atua, no corredor central, frente da área. Os jogadores vão ter que fechar aquele setor ali, fechar a linha de passe para a bola nem entrar nele, né? Brigar muito fisicamente, porque, como eu já falei, ele é muito forte nesse jogo de imposição física, tá? Então, é um jogador para o Flamengo ter atenção redobrada, de fato. É sempre muito complicado quando se enfrenta um jogador dessa prateleira, né? Olha ele aqui mais uma vez se impondo fisicamente, ele vai receber esse passe aqui, olha como é que ele vai usar o quadril aqui, vai usar a perna, o quadril, ele vai receber essa bola aqui, ó, e vai fazer o giro em cima do zagueiro. Nesse tipo de situação é que o Léo Pereira, o Fabrício Bruno tem que estar muito atentos, né, para não deixar exatamente ele usar esse quadril aqui, fazer esse giro, porque senão ele fica de frente, e aí um jogador dessa qualidade ficar de frente para a baliza é complicado, né? Então ele marcando um gol aqui, ele mais fino, melhor fisicamente, fazendo ultrapassagem aqui, ó, né, trabalhando essa jogada aqui em corredor lateral. Olha só a qualidade que ele dá esse tapa de trivela, né? Um jogador muito qualificado, achando esse cruzamento aqui. Ele fica bem chateado que o companheiro dele não fez esse gol, né? Ele chega a levantar as mãos pro céu ali. Meu Deus do céu, não é possível que esse cara não fez esse gol com o passe que eu dei aqui, sensacional. Agora a gente vai falar sobre o Lucas Piton, tá? É uma peça muito importante, uma peça-chave, porque ele é talvez um dos melhores cruzadores do país hoje em dia, tá? Ele cruza muito bem, teve números impressionantes no último Campeonato Brasileiro e segue sendo peça-chave, nesse Vasco em termos ofensivos por conta dessa capacidade que ele tem de cruzar. Ele projeta muito bem o corpo, ele perfila muito bem o corpo, ele tem um gesto técnico muito bonito, muito apurado, não só bonito, mas também muito assertivo, né? Então ele acerta muito esses cruzamentos aqui. Tá? Ele é muito eficiente nos cruzamentos. Aqui a bola vai sobrar para ele numa situação de cruzamento, aqui uma segunda bola. Ele já de primeira, né, tem essa capacidade de não precisar dominar também algumas situações e já acha o Verratti lá. Ele faz muito bem essa dupla com o Verratti, né? Ele sempre procura o Verratti, que é um atleta muito alto e bom cabeceador, com bom timing, bom gesto técnico. Olha como é que ele faz esse cruzamento aqui bem perto da linha lateral, né? Muito distante lá da área, mas ele acerta, tá? Ele é muito eficiente nesse tipo de jogada. Então, nesse caso, eu diria até que é mais importante para o Flamengo proteger a entrada. Não digo nem que é para proteger o cruzamento. É sempre interessante cobrir a bola, gerar dificuldade. Mas o Piton é tão bom que até com constrangimento, ou seja, até pressionado, ele consegue cruzar bem. Então, assim, o mundo ideal é claro que é que ele não cruze, né? Mas como ele é um atleta que consegue cruzar mesmo pressionado, é muito importante também o Flamengo proteger quando a bola entrar na área. Então, os zagueiros muito próximos, zagueiros muito ligados em jogadores nas suas costas, jogadores no intervalo entre um zagueiro e outro, intervalo zagueiro lateral, muita bola no segundo pau. Então o trabalho do Ayrton Lucas em proteger esse segundo pau também vai ser muito importante. O Ayrton Lucas deve ser exigido, o Vasco deve buscar o Verratti em cima do Ayrton Lucas para ter uma vantagem física, uma posição física, né, de estatura, né, uma vantagem qualitativa nesse caso. Então é uma situação para o Flamengo ficar bastante atento, se proteger, ter dobra sempre, né? E muita atenção com essa questão da qualidade do cruzamento do Piton e também da qualidade do centroavante, que é o Verratti, muito perigoso, tá? Vamos olhar aqui mais uma situação. De novo, a gente vai ver alguns cruzamentos do Piton. Realmente impressiona como ele bate bem na bola, como ele acerta os cruzamentos aqui. Uma no Verratti aqui, né? Que a bola bate na trave e quase que dá em gol, né? Então, realmente é uma arma perigosíssima aí do Vasco. Aqui ele já próximo da linha de fundo, mais próximo da baliza aqui, dando efeito na bola. Essa bola ficou um pouquinho alta. Agora a gente vai falar sobre as vulnerabilidades defensivas do Vasco, né? A parte boa, né? O que o Flamengo tem que fazer para chegar na baliza do adversário? Então, a gente estava falando bem aqui do Piton, mas nem tudo são flores, né? Se o Piton fosse tão bom assim cruzando, fosse tão bom assim ofensivamente, ainda fosse um baita lateral defendendo, talvez ele nem tivesse mais jogando aqui no Brasil, já tivesse até na seleção brasileira. Então apresenta aí algumas deficiências em termos defensivos, e uma delas é a falta de capacidade de dividir referência, é a mentalidade zonal, como a gente chama na análise de desempenho, em que ele tem dificuldade de cuidar da bola e cuidar do adversário ao mesmo tempo. O adversário fica nas costas dele, ele não mapeia o espaço e a quantidade de vezes necessário para controlar onde é que esse adversário está, o adversário toma a frente dele e vai conseguir colocar o pé na bola e quase vai fazer um gol. Também existe uma vulnerabilidade aqui nesse lado direito do Vasco, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Que é onde está acontecendo essa jogada, né? Por onde essa jogada que está acontecendo. Aqui nesse caso, nem há uma situação de tanta vulnerabilidade assim. Vocês estão vendo a setinha ali apontando exatamente para essa situação do Piton, né? Que ele deixa de mapear, ele não está olhando nas costas, ele não está controlando esse movimento do adversário, e aí o adversário consegue colocar o pé na bola. Também há uma dificuldade aqui em fechar um pouquinho mais de espaço entre zagueiro e lateral, mas mais do que isso, o mais importante aqui para mim é a dificuldade que o Piton tem em controlar aqui esse movimento do adversário. Então, é algo importante que o Flamengo pode pensar em fazer quando estiver progredindo pelo lado esquerdo.
achar esse cruzamento pro lado oposto, né? Tentar pegar o Pedro numa situação como essa, tentar pegar até o próprio Varela invadindo por ali, o próprio De La Cruz também pode ser um cara que é um cara rápido, pode ter um bom entendimento desse momento de avançar nas costas do Piton. Então é interessante o Flamengo tentar esse tipo de progressão, tá? Aqui a gente tá vendo uma jogada de novo percorrendo lá pelo lado direito, né? O lado mais vulnerável do Vasco. E aqui, uma falha individual do Medel. O Medel que, particularmente, na minha opinião, na minha sincera e humilde opinião, né? Não sei porque o Ramon Dias tem tanto apreço assim por ele. Acho até que o Léo pode render melhor. Acho até que, enfim, teriam outras opções até no próprio elenco do Vasco. Um zagueiro baixo, inclusive. O Flamengo pode se aproveitar, inclusive, dessa baixa estatura do Medel, colocando o Pedro para dividir ali com ele, né? Quando o Flamengo for jogar a bola na área, Pedro, Gerson, jogadores mais altos que o Flamengo tem para poder ganhar essa bola por cima dele, tem como tirar vantagem também dessa situação, né? E é um jogador que eventualmente comete esse tipo de falha aí, uma falha meio bizonha, perde o tempo da bola e me pareceu também um pouco desprotegido demais essa entrada da área, um pouco espaçada essas linhas do Vasco aí, mal protegido aí essa área vital, né? A entrada da área aí do Vasco, uma demora também aqui em retornar, o retorno aqui, tá? Se eu não me engano aqui é o Payet também, que não tem muita essa capacidade realmente de retornar, de baixar, um jogador que tem mais o aspecto ofensivo, né? Tem mais preocupado com o aspecto ofensivo, não tem tanto senso de urgência assim para retornar, para recompor, e aí ficando muito vulnerável esse setor aqui do campo. Sorte do Vasco que o Léo Jardim é um bom goleiro. Aqui uma situação de pós-cruzamento, de pós-escanteio, né? E o Vasco também com um pouco de dificuldade em defender essa segunda bola e ficando vulnerável no contra-ataque, tá? Me chamou a atenção essa situação aqui do Vasco, nesse 3 contra 2 aqui, acabou que o Madureira nem tirou proveito dessa situação de 3 contra 2, porque o próprio atleta aqui que recebeu o extremo aqui, esse cruzamento, essa diagonal aqui, fez o jogo individual, venceu aqui esse duelo aqui em força e acabou dando tapa para fora, mas o Vasco ficando bem vulnerável aqui nessa situação de contra-ataque, tá? Me chamou bastante atenção. Aqui a gente tá vendo essa situação que eu falei para vocês do lado direito, tá? Há uma falta de compensação, uma falta de dobra. Os extremos que têm atuado por ali, né? Já atuaram alguns extremos por ali. O Orelhano chegou a jogar por ali como um extremo /meia, né? Já jogou o Eric Marcos, que eu acredito que possa jogar hoje. Pode ser o Rossi também. São jogadores que acabam fechando muito para o meio, acabam fazendo esse movimento de fora para dentro. E na hora de recompor tem que percorrer muito o campo e acaba não recompondo tanto. Então fica muito sobrecarregado. O lateral que tem que saltar pressão para poder pressionar o homem da bola, e aí começa a gerar espaço, começa a gerar aquele efeito dominó, o lateral se deslocando muito, aí o zagueiro vai se deslocar também, olha só. E aí fica um espaço nas costas aqui do volante, do lateral, espaço aqui na frente da área, de novo essa falta de senso de urgência de alguns atletas aqui, tá? O zagueiro se deslocando bastante, e esse tipo de situação aqui acontecendo. A gente sabe que o Cebolinha e o Gerson tem muita sinergia, tem muito entrosamento, tem uma dinâmica muito interessante de tabelar. A gente viu aí no gol contra o Philadelphia Union agora no começo do ano, a gente sabe que eles estão criando cada vez mais esse tipo de dinâmica, está muito bem madura essa situação entre o Gerson e o Cebolinha, com o movimento que um faz e o outro faz, e a forma como eles estão se entendendo bem, dois jogadores de muita qualidade. Então, essa situação aí pode ser muito bem aproveitada por eles, até o próprio Arrascaeta, que cai muito por ali. O Flamengo pode se aproveitar disso. O Flamengo que tem pesado muito esse lado esquerdo, né? O Flamengo que tem jogado muito, buscado esse tipo de jogo concentrado, centro de jogo denso, jogo associativo, jogo curto por dentro, pelo corredor central e mais pelo corredor lateral esquerdo, lá pelo lado esquerdo. Então, o Flamengo pode pesar aquele lado ali e se aproveitar de vantagem numérica, de vantagem qualitativa para poder gerar essas tabelas e ganhar as costas da posição, como a gente viu aqui agora, e ter esse tipo de situação aqui de finalização, tá? Pode ser uma situação bem interessante para o Flamengo essa daqui no jogo de logo mais. Aqui a gente está vendo agora o volante se deslocando para poder compensar a falta do extremo, que não baixou ainda, né? Então sempre alguém está se sacrificando, para poder compensar essa falta do extremo que não baixou ainda para recompor, para gerar a dobra. E aí o famoso efeito dominó vai gerando espaço. Aqui o passe sendo feito aqui. A última linha aqui desajustada, né? Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês, né? Também um desajuste aqui da última linha, porque o zagueiro já fica preocupado em saltar pressão, ó. Os outros zagueiros também não andaram para frente, então um zagueiro anda para frente, o outro zagueiro não anda junto, a última linha fica desajustada, fica dando condição legal pro adversário. Então também é uma situação que o Flamengo pode se aproveitar. E de novo aqui do lado direito, né, da defesa do Vasco, faz sentido o Flamengo atacar bastante por esse lado esquerdo aqui, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui agora nas estatísticas, né? Rapidamente aqui pra gente entender um pouquinho desse Vasco, tá? É um time que ataca bem. Tem 9 gols, né? A gente viu aqui o Payet, o Verratti, o Piton, as armas ofensivas do Vasco.
E de fato é um time que ataca bem. Mas também, ao mesmo tempo, dos grandes é o que mais tomou gol, né? Dos times grandes é o que mais tomou gol, 7 gols sofridos aí. Então, segundo melhor ataque com 9 gols marcados. Quarto time que mais sofreu gols com 7 gols sofridos. Então, é um time que ofensivamente vai bem, mas defensivamente também é frágil, tá? Vamos olhar aqui mais algumas estatísticas do Vasco. A gente vai ver aqui agora as finalizações, né? O time que mais finalizou até agora nesse campeonato. Tem o Payet, que é um baita de um chuta-chuta. Então, ele vai tentar bastante. Então, é um time que joga muito pelos lados, buscando o Verratti. E quando chega em corredor central, vai tentar bater, vai tentar arrematar, tá? Então, o Flamengo bloqueando aí essa entrada da área. O Flamengo teve dificuldade com esse tipo de situação lá no jogo com o Orlando City. Precisa cuidar disso aí para não sofrer contra o Vasco. Cruzamentos, como vocês estão vendo aí, o time que mais cruza também, 125. Isso está muito na conta do Piton, mas também está muito na forma como o time agride o adversário pelos lados para tentar achar o Verratti no cruzamento, tá? Um atacante que a gente já falou aqui, que é muito alto, que cabeceia muito bem, tá? E aqui, para a gente finalizar, o PPDA, o Vasco marcando de uma forma bem intensa, mas com muito salto de pressão individual por setor, muitas vezes, que acontece quando você marca individual por setor. Se você vence o duelo, ou seja, se o jogador do Flamengo vence o duelo, consegue um domínio orientado, consegue um toque rápido, gera espaço nas costas. Então o PPDA do Vasco chama atenção porque é o time que menos permite passes por posse de bola do adversário, ou seja, os adversários do Vasco só tocam 7 vezes, só trocam 7 passes em média por posse de bola quando estão enfrentando o Cruz Maltino. E nesse ponto tá até melhor que o Flamengo. É claro que o número do Flamengo aí tá um pouquinho contaminado porque teve 2 jogos com a base, né? Então aí perde um pouco da referência, não consegue ser tão dominante quanto o time principal. Mas a gente tá vendo o Vasco realmente indo bem nesse PPDA, que é um indicativo de que o time tá marcando forte, não tá permitindo ao adversário muito espaço para posse de bola, mas ao mesmo tempo dá para perceber, observando aqui como é que o Vasco marca, que dá para manipular um pouquinho essa marcação. Quando essa marcação é feita de forma muito agressiva, com essas abordagens agressivas, eu sempre falo sobre isso aqui no canal, vocês que acompanham já há bastante tempo, que é possível manipular esse tipo de marcação com domínios orientados, com jogo muito rápido. Então, o Flamengo precisando mover a bola rápido para poder se aproveitar desse tipo de marcação do Vasco aí e se aproveitar desse espaço que ficam as costas. A gente viu aqui já as vulnerabilidades do Vasco nas imagens, né? Em termos de passes decisivos, chama atenção aqui que dos 5 primeiros do campeonato, o Vasco tem 3. O Leandrinho, lateral esquerdo, muita qualidade desse garoto, um jovem, 18 anos, estão vendo ali na imagem. Ele fez os 2 primeiros jogos que o Vasco fez no Carioca. O Vasco estava em turnê, jogando fora do país também, estava ainda preparando os titulares, então jogou com muitas reservas aí, jogou com a garotada no início do campeonato. E o Leandrinho foi muito bem, deu 5 passes decisivos em 2 partidas. A gente está vendo aqui agora entre os titulares, entre os caras que vão atuar com mais frequência, né, que vão enfrentar o Flamengo na partida de logo mais, o Lucas Piton e o Payet aí com 4 passes decisivos. A gente já viu nas imagens quanto que eles são importantes para a engrenagem ofensiva, para as entradas em último terço do Vasco, e as estatísticas só confirmando essa situação da importância do Piton e do Payet, né? E aí, gostaram do pré-jogo? Deixa o like se tiver gostado, compartilha esse vídeo com os amigos, com as amigas, leva lá para eles, pro debate, e indica o canal, para o canal poder crescer, fechado? Não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito, tá? Não esquece de deixar o like no vídeo, que é muito importante. Vira membro do canal, tem um botãozinho aqui, seja membro aqui embaixo ou aqui em cima, dependendo, acho que na televisão parece que é em cima, alguma coisa assim. Dependendo do dispositivo que você tiver, tem que achar aí o botão seja membro, vira membro, que vale a pena, cara. Eu recomendo demais, o canal cresce e você tem benefícios muito legais em troca, tá bom? Obrigado mais uma vez pela audiência, pela parceria. Quero ler vocês aqui nos comentários. Placar da partida de hoje. Comentários aqui. Quanto vai ser o jogo, beleza? Dê o seu palpite aqui nos comentários, fechado? Então é isso, mais uma vez, obrigado, tamo junto, até o próximo vídeo e eu fui.